Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Sandra da Anitta Catita e hoje vamos costurar. Costurar o quê? Perguntam vocês. Costurar a sugestão da box do mês de Abril. Para as subscritoras da box do mês de Abril, já têm na vossa posse e já sabem aquilo que nós vamos costurar. Mas eu mostro porque há sempre aquelas meninas que não conhecem o projeto das boxes. O projeto das boxes é um projeto mensal, onde todos os meses vocês recebem uma box totalmente surpresa. Não sabem quais são os padrões que vão lá dentro, mas vão ter sempre aquela certeza que são 4 padrões, ou 5, depende dos meses, que se conjugam entre si e que depois vão ter esta aula para poder dar uso aos tecidos, sempre com uma sugestão. Não quer dizer que vocês façam o projeto com estes tecidos, poderá ser com os tecidos de uma outra box, porque as sugestões do mês, de cada mês, são sempre pensadas nas dimensões dos tecidos das boxes. Claro que podem aumentar ou diminuir. A box do mês de Abril do ano 22, vou passar a mostrar, porque vocês já conhecem, já está desvendada a surpresa. Então, o que é que temos na box? Temos, como sempre, a nossa folhinha com os moldes em tamanho real e com a descrição de todas as medidas e materiais necessários para fazermos a sugestão deste mês. Depois temos também um extra, que este mês foi um extra, que foi um tecidinho que não pertence a esta coleção, mas que vai ser perfeito para conjugar na sugestão que nós vamos fazer. E depois passamos aos tecidinhos propriamente ditos do mês. E este mês trabalhamos com 3 cores, com o bege, com o cinza e com o bordeaux escuro, o vermelho sangue bem escuro. E temos uns florais e uns geométricos. Temos assim um geométricozinho com uma florinha dentro. Temos a bolinha, que fica sempre bem quase em tudo. E depois temos 2 padrões florais, um mais preenchido e outro menos preenchido. Todos eles com a mesma medida e todos eles vão servir para fazer a sugestão então deste mês. Deixem eu passar à fase seguinte, que é mostrar qual é a sugestão. A sugestão deste mês foi um saco de fim de semana, que é um projeto muito versátil. Eu vou fazer aqui no tamanho ideal para a utilização destes tecidos, mas claro que vocês poderão aumentar e fazer um saco bem maior, como depois eu vou mostrar no final desta aulinha. Mostro um exemplo que eu já fiz com outros tecidos e com uma dimensão maior. Este mês, vou sair de plano, este mês vamos fazer este. Então, é um saquinho versátil que vocês podem utilizar para N situações. Pode ser realmente um saquinho de fim de semana, de uma saidinha assim de pouquinhos, um dia, 2 dias, cabe aqui algumas pecinhas de roupa, ou fazem como eu faço. Geralmente eu levo o meu trolley com a roupa e aqui onde eu levo a prancha do cabelo, o secador, as escovas, a maquiagem, aquelas coisas todas que nós precisamos sempre. Portanto, aqui eu levo sempre as coisinhas mais simples e no outro maiorzinho a roupa. Pronto, é uma bolsinha simples, apliquei aqui um bolsinho, ela é toda feita sem viés, nós não aplicamos fita de viés, portanto vamos aprender uma técnica de costura onde todas as costuras vão estar perfeitinhas sem se ver, que é isso que nós queremos, não queremos ver costuras, e utilizamos aqui 2 padrões, 2 dos tecidos da caixa. Ainda sobram 2 para fazer outra versão assim diferente. Precisamos também de manta, que não vai na caixa, uma manta sem cola, e precisamos de um fecho e de uma precinta de algodão. Do resto, tudo mais está na caixa. Claro que podemos e devemos acrescentar um cunho pessoal à bolsinha. As meninas que gostam de rendinhas podem aplicar rendinhas, as meninas que gostam de outros materiais poderiam, por exemplo, utilizar aqui o bolso para fazer uma aplicação de uma outra textura, de um outro material. Podem sempre aqui brincar com as situações e tentar dar um cunho vosso aqui ao nosso saquinho de fim de semana. De qualquer forma, eu espero que vocês gostem desta aulinha. Eu julgo que ela é simples, apesar de ter aqui uma ou outra etapa que há muitas meninas que eu sei que não gostam, que é o caso dos fechinhos, a aplicação dos fechos, mas tirando isso,
Eu acho que é fácil e que todas vamos fazer muitos sacos de fim de semana. Vamos costurar? Vamos então para a primeira fase do nosso trabalho e começamos por pegar a folhinha que foi na box do mês e vocês vão ter que imprimir 3 vezes estes moldes, porque eles estão sobrepostos. Portanto, depois de imprimir os moldes e de passar, como sempre, os moldes para um papel resistente, uma cartolina ou um cartão mais grossinho, estamos preparadas para começar a transferi-los para os tecidos. Tem também, isto é frente e verso, na frente da vossa folhinha tem toda a descrição de todas as medidas, sem ser moldes, porque o saco tem medidas, de todas as medidas que tem que cortar. A medida do forro, a medida do fundo do saco, a medida das faixas que vão servir para costurar o fecho, tudo isso são medidas, não são moldes. Moldes é mesmo a parte de frente e de trás do malote, o bolso e a pala do bolso. É os únicos moldes que este projeto tem. A seguir, são medidas, portanto, só tem que se guiar pelas vossas medidas e começar a cortar. Eu vou apresentar na mesma aqui todo o material e, como sempre, eu aconselho a prepararem tudo primeiro. Antes de passarem para a fase da costura, é muito importante termos todas as partes que vão ser costuradas preparadas, cortadas, com os excessos todos cortadinhos, para ser mais fácil e para a costura correr melhor. Este projeto também vai exigir ou muitos alfinetes ou muitas molinhas, daquelas pinças da costura. É importante para este projeto. Vamos ter uma série de etapas onde tudo tem que ser alfinetado ou tudo tem que ter molinhas, depende daquilo que vocês querem usar. Portanto, o que é que eu já preparei? Eu escolhi as bolinhas, desta vez vou fazer diferente. Na sugestão que aqui está, escolhi o malote com flores e o fundo, as laterais e a parte do fecho com bolinhas. Agora vou fazer ao contrário. Então, o que é que eu tenho? Tenho a parte da frente e a parte de trás do meu saco já cortadas pelo molde. Atenção que este molde vai metade do molde e tem ali uma parte que diz dobrado. Vocês já sabem, vocês dobram o vosso tecido, assim, do avesso, dobram o vosso tecido ao meio, encostam o molde e aqui nesta parte que o tecido está dobrado é onde vocês vão pôr o molde que diz dobrado. Se fizerem este desenho no tecido dobrado, quando abrirem tem o molde completo. Para ir na folha teve que ser assim, está metade do molde aí nos vossos. Se quiserem depois, quando tiverem a passar o vosso molde, passar para um molde logo inteiro, podem-no fazer e passam logo para um molde inteiro para ser mais fácil. Se não quiserem ocupar muito espaço aí nas vossas gavetas com cartões e com moldes, pode ser sempre metade do molde e já sabem que esta metade é para encostar ao tecido que está dobrado. Por isso é que diz aí dobrado no molde. Pronto, continuamos aqui com a apresentação dos materiais. Eu preciso frente e verso aqui do meu saco, escolhi as bolinhas, preciso da mesma coisa, o mesmo molde de manta acrílica sem cola, eu escolhi sem cola. Depois tenho a mesma coisa de forro, que vocês poderão utilizar ou não o tecido que vai na caixa, se quiserem, não quiserem gastar esses tecidos que são tão lindinhos que vão na caixa, se quiserem utilizar um tecido mais simples para fazer o forro, estão à vontade e fica bem na mesma. Neste caso eu vou utilizar mesmo um da caixa para vocês verem como as medidas dão para tudo. Portanto, eu tenho aqui 2 partes novamente iguais, que vai ser o forro do meu saco, 2. Tenho 2 faixas para o fecho, mas de forro para o meu saco e 2 faixas de tecido exterior para o fecho, aqui e aqui. No tecido exterior, nas faixas, quando estiverem a cortar a medida que está aí indicada no papel, vocês vão ter que cortar também manta. O tecido exterior tem manta. Tanto esta parte, como estas 2 aqui, que vão ser a do fecho, e esta toda, que é o fundo e as laterais do saco.
todas estas partes vão levar manta para dar uma estruturada aqui no saco, está bem? Portanto, tenho aqui as 2 tiras do fecho e a manta correspondente. Tenho o meu fechinho. Tenho o fundo de forro, fundo e lateral do meu saco, do tecido que é forro. Vê se eu não me engano, porque ele é tão bonito, ainda faço qualquer coisa com ele aqui por cima. Tenho o tecido para o bolso, que é o tecido tem o interior do bolso, eu pus do mesmo padrão. Se vocês não quiserem gastar tecido de padrão, podem utilizar o tecido igual ao vosso forro para o forro do bolso. Portanto, são 2 vezes essa medida que aí está para o bolsinho. Temos também o fundo e a lateral exterior do nosso saco e a manta correspondente. Como vêem, eu cortei tudo já à medida para ser mais fácil. Depois tem o tecido da pala que vai na vossa caixinha e depois precisamos de um forro para a pala do tecido, que neste caso eu utilizei o mesmo. Vocês podem utilizar aqui outro como eu fiz. Este já vai na vossa box como sugestão. Se quiserem, depois aqui podem aplicar uma outra cor como eu fiz aqui. No exemplo que vamos fazer hoje, eu vou utilizar os quadradinhos, que é para não ser tanto padrão e eu não ficar tão confusa aqui a dar a aula e depois tenho medo de me enganar, está bem? Portanto, vamos usar 2 tecidinhos. Aqui na pala do nosso bolso, eu aconselho ou uma entretela ou uma mantinha fininha com cola, só para dar assim uma estruturada, para não ficar tão molinha a pala do bolso. E como vai levar uma mola de ímã, convém ter uma estrutura extra que não seja só o algodão. Portanto, temos parte exterior do bolso, da pala do bolso e parte interna, parte do forro do nosso bolso. Temos também a precinta de algodão, o fecho na cor que vocês acharem que fica bem no vosso projeto. Eu aqui vou utilizar vermelho. Aqui neste exemplo utilizei o bege, vocês é que sabem. Aqui vamos utilizar o vermelho e também as tirinhas para decorar a precinta, que vocês têm aí também as medidas para cortar. No caso das tirinhas, eu aconselho que façam o seguinte: cortam à medida que aí está e depois vincam logo a 1 centímetro de cada lado, de forma a formar esta fitinha assim. Vincam com o ferro de engomar 1 centímetro deste lado, outro centímetro deste lado e vamos ficar aqui com a tirinha pronta a aplicar aqui na nossa precinta para decorar. Isto é um extrazinho. Há precintas com cor, há precintas com motivos. Se não quiserem fazer esta etapa e quiserem utilizar uma precinta com cor, também fica bem. Aqui é só um miminho extra que eu acho que fica muito bonito, não custa muito, são só 2 tirinhas que vocês depois podem aplicar ou com ponto reto aqui ou com o ponto caseado, porque algumas máquinas têm ponto caseado, algumas das vossas máquinas têm aquele ponto caseado ou cobertor, depende como queiram chamar. Primeira fase, o que é que eu aconselho a fazer? Aconselho que juntem todas estas partes, esta e esta, e façam uma costurinha, uns pontos de segurança em redor aqui do nosso saco. Não é para costurar à beirinha todo à volta, não quero isso. Eu quero que façam assim, um pontinho aqui, outro aqui, assim, sempre em redor, espaçado. Para quê? Para segurar a manta ao tecido exterior e assim vai ser bem mais fácil quando tivermos a costurar camadas. Vai acontecer muitas vezes neste projeto. Portanto, toca a passar um pontinho em redor nesta parte, nesta, exterior, tecido exterior e manta. Aqui, estou a fazer ao contrário. Um pontinho, é um pontinho bem à beirinha, porque depois ele vai ficar escondido nas costuras que vamos fazer, nas costuras definitivas. É como se fosse o alinhavo, mas como nós não queremos ter trabalho em alinhavar todo o saco, só uns pontinhos de vez em quando resulta perfeitamente. Aqui o forro vamos pôr de parte, não vamos precisar agora. O fundo do forro também não vamos precisar agora. E vamos precisar desta parte que é o fundo do saco exterior, a parte exterior do nosso saco, fundo e
metade das laterais e vamos fazer a mesma coisa. Prender com uns pontinhos, um aqui, 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 todo em redor para que ele fique seguro entre si. Depois desse prender, é mais fácil fazer um acolchoado. Eu acho que fica muito bonito, dá uma estrutura extra ao trabalho se vocês fizerem um acolchoado nesta faixa. Como é que fazemos o acolchoado? Então, vocês podem fazer o acolchoado riscando com a caneta fantasma ou com um giz e a régua, traçam uns retângulos ou uns quadrados, como vocês quiserem, traçam aqui no tecido, vocês pegam no vosso tecidinho e traçam uns quadradinhos. Ou utilizar uma ferramenta que muitas de vocês têm e nunca utilizam e quase todas as máquinas de costura trazem, que é este alinhador de costuras. Este alinhador de costuras é um guia de costura que vocês colocam no vosso calcador. Reparem se o vosso calcador não tem um furinho, tem de certeza. Este guia serve para vocês colocarem no furinho desse calcador. Há de haver alguns por aí também um parafusinho para apertar aqui esta guia de costura. Vocês apertam. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que eu costure linhas retas sempre com a mesma medida. Portanto, vai ser muito fácil eu acolchoar aqui esta parte. É só escolher aqui a medida que quero, mais estreitinha, mais larga, depende da peça em si, não pode ser muito larga porque a peça é estreitinha, portanto vamos escolher assim uma medida de 4, 5 cm e vamos traçar na vertical e na horizontal os tracinhos, as costuras, fazendo com que o acolchoado fique fácil. Portanto, quase todas de certeza que têm aí essa guia de costura na caixinha da vossa máquina. Essa é a primeira etapa. Depois de isto acolchoado, depois de todos os pontinhos dados em redor a segurar a parte da frente e a parte de trás da vossa bolsinha à manta, vamos passar para aquela fase que quase ninguém gosta de fazer, que é o fecho, o zíper, que é muito fácil de fazer e que nós vamos passar já para a próxima etapa e costurar para vocês verem. Vamos acabar com o drama dos fechinhos. Sim, porque eu sei que muitos de vocês não fazem alguns projetos porque têm que colocar um fecho e porque não sabem colocar fecho. Mas aquilo que eu vos quero dizer é assim: costura criativa. Ponto 1. Uma terapia. Passar um bom bocadinho. Fazer uma coisa bonita sem nos estressarmos. Ponto 2. Tudo que se costura, descostura. Não está bem cozido. Há ali qualquer coisa que está errado. Toca a desmanchar, toca a fazer de novo, sem stress. E os fechos é assim mesmo. Uma vez aprendendo o jeitinho, vai correr tudo bem e não vai ser um fechinho que nos vai impedir de fazer coisas bonitas. Portanto, fechinho na mão, virado para nós. Aqui, o cursor virado para cima, em cima da mesa. O que é que eu tenho que ter? Parte exterior da minha bolsa, ou do meu saco, ou daquilo que estão a fazer, com manta ou sem manta, não sei o que é que vocês estão a fazer, neste caso vamos usar com manta. Portanto, tenho aqui o meu tecido exterior e tenho a mesma barra de forro de tecido interior do meu saco. É este passo e outros que vamos aprender que nos permite fazer um saco reversível, ou seja, podemos utilizá-lo de uma maneira ou de outra, porque a parte de dentro do nosso saco vai ficar tão perfeita quanto a parte de fora, e isso implica que logo aqui no fecho se faça algo diferente, porque as meninas que usam fita de viés não vão precisar de fazer tanta etapa como nós, mas vai valer a pena, acreditem, porque o trabalho fica bem mais bonito e quem não gosta de viés fica livre dessa etapa. Então, cursor virado para cima, tecido exterior, e vamos pôr na parte de cima do nosso fecho. Eu tenho aqui a parte de baixo, a parte de cima, e eu vou colocar este tecido exterior, o direito do meu tecido exterior, aqui, alinhado com a parte de cima do meu fecho. O meu forro por baixo, assim. Eu vou fazer uma sanduíche, assim. Forro, o direito do forro encostado ao avesso aqui do nosso fecho.
temos o nosso fecho, é o direito do fecho com o direito do tecido exterior. É uma sanduíche. Vamos passar alfinetes nisto tudo. Ou para aquelas meninas mais medrosas, podem dar um pontinho à beirinha para nada disto fugir antes de mudarem para o cursor, o calcador dos fechos, que podem usar ou não. Também há meninas que costuram com o calcador normal, também não tem problema. Se não têm calcador de fecho, não vai ser por causa disso que vocês não vão costurar o fecho. Vamos alinhar. O importante é estar alinhadas todas as camadas com a extremidade aqui do fechinho. Toca a colocar alfinetes de fora para dentro para não nos picarmos. Assim. Vamos seguindo aqui este processo. Depois eu vou saltar etapas, porque senão vocês vão ficar aqui a tarde toda a ouvir-me e não fazemos o saco. Mas só esta parte, mais ao pormenor, porque eu sei que muitas das meninas não gostam. Aliás, eu quando apresentei o projeto, houve logo umas quantas meninas que disseram assim: "Oh não, tem um fecho!" E eu vi logo assim: "Oh, lá está as meninas com medo do fecho." Tem que ter medo, que isto não custa nada. Alinhar. Já vou mostrar. Molinhas, quem gosta das molinhas, as pinças da costura, aqui também serve. Não tem que ser alfinetes, também pode ser molinhas. Também fica bem. Serve para o trabalho que estamos a fazer. Mais um alfinetinho. E agora vamos para a máquina. E claro aqui que o meu editor de vídeo vai acelerar isto tudo e depois vai ser assim uma rapidez. Vocês fazem bem mais devagarinho. Não façam à velocidade que eu faço, ok? Agora, vou com o meu cursor, o meu calcador ou cursor, depende como queiram chamar, de fecho. Eu vou colocar a agulha que fique mais próxima do centro do meu fecho possível e vamos colocar o pezinho e costurar. Não tem nada a que saber. O que é que vamos costurar de que lado? Vamos costurar do lado da manta, caso o vosso projeto tenha manta, este é o caso. Vou costurar do lado da manta porque assim não estica. Se eu costurar do lado do tecido, tem tendência a esticar o tecido. Assim não, do lado da manta não estica. Vamos tirando os alfinetes, consoante vamos costurar e vamos passar um ponto reto todo o fechinho. Eu já volto para mostrar como é que fica e como é que temos que fazer do outro lado, está bem? Muito simples. Bora lá! Está costurada a primeira parte do meu fecho. Eu vou abrir para vocês verem. Ou seja, tenho aqui o forro, tenho aqui a parte exterior. Nós vamos abrir. Vamos levar ao ferro de engomar para vincar tanto a parte do forro como a parte do tecido exterior, porque eu quero que depois se dê um pesponto todo o comprimento do nosso fechinho. Mas agora temos a outra parte do fecho. E agora, como é que eu ponho a outra parte? Exatamente a mesma história, a mesma coisa. Eu coloco em cima da mesa. Esqueçam que tem já aqui uma parte costurada. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa. Lado fecho, lado direito, lado de cima do fecho virada para mim. Tecido exterior e manta em cima do fecho. E no forro, aqui no avesso do meu fecho, eu vou colocar o forro. Também com o direito voltado para o fecho. Assim. Direito com o avesso do fecho. Novamente uma sanduíche e novamente uma costurinha. Não tem nada que saber. Como é que fica? Fica assim. Assim. Magia da costura moderna. Então, fica assim, fechinho, colocado. Eu de um lado já dei o pespontinho, agora vou dar do outro para vocês verem. É muito importante esticarem estes tecidos, passarem a ferro e fazerem principalmente um alfinetar aqui, de forma a puxar o forro o máximo possível. Puxam
colocam alfinetes, os meus estão deste lado, mas é a mesma coisa, colocam alfinetes para quê? Para que eu tenha a certeza absoluta agora, quando eu faço este pespontinho à beirinha, não vá apanhar nenhuma preguinha do forro, ou que o forro não vá ficar muito perto aqui do sítio onde o fecho abre e fecha, para não ficar... não empeçar no abrir e no fechar. E é perfeito este pesponto porque evita isso mesmo, evita que se vá abrir a bolsa e que depois o fecho emperre no forro, assim o forro fica definitivamente afastado aqui do nosso fechinho. Agora vocês mudam de calcador, não vão fazer com o calcador dos fechos, vão fazer com o vosso calcador normal com que habitualmente costuram. E fazem um pespontinho com cerca de meio centímetro. Eu julgo que a câmara de cima está a funcionar e na câmara de cima vocês podem ver que é um pespontinho pequenino. Não é muita distância, não tem que fazer muita distância aqui do fecho. Vamos lá. Aqui ajeitar. Levar a agulha ao sítio certo, escolher a medida que vou fazer o meu pesponto e agora aceleramos novamente. Pesponto feito. Etapa concluída. Vamos tirar os alfinetes e temos esta parte feita. Vamos agora preparar a segunda parte. Uma vez o meu fecho costurado e o pespontinho dado, vamos à outra etapa. Para a outra etapa nós precisamos da peça exterior desta peça do fecho que acabamos de costurar. Precisamos da faixa do forro e da faixa exterior que já tem a manta e que já está acolchoada. Neste caso aqui, nesta etapa não acolchoei, não está acolchoada, mas finjam que já está acolchoado porque não tem importância para aquilo que nós vamos fazer estar ou não estar acolchoado. Portanto, à partida, vocês acolchoaram esta peça. Então o que é que eu preciso? Eu preciso de ter aqui a minha pecinha, o direito aqui da minha peça, a câmara de cima há de estar a mostrar o direito da peça e vou juntar o direito do fundo do meu saco com a manta. Aqui, direito com direito. Claro que nós depois do fecho aplicado, depois do acolchoar, temos que aparar todo este trabalho. Se houver um bocadinho de excesso de manta, cortem. Tentem fazer com que as peças estejam mais limpinhas e certinhas possíveis, porque depois facilita muito aqui este trabalho. Portanto, tenho esta parte, tenho o meu fundo do meu saco exterior, fundo e lateral, que eu vou unir aqui a esta parte e daqui do avesso eu vou colocar o meu forro, assim, direito com direito. Estão a ver? Então, tenho novamente uma sanduíche. Eu não quero fugir aqui do plano das câmaras, mas tenho novamente uma sanduíche composta por forro, o meu forro, aqui a parte do fecho de forro também, a parte interior do meu saco, esta e esta, parte exterior e o fundo e as laterais do meu saco. Está aqui esta sanduíche toda feita. Vou alfinetar e agora vou passar a explicar onde é que vocês vão costurar. Porque é este pequenino truque que nós vamos fazer agora que nos vai permitir costurar todo o saco de forma a que não se vejam costuras nenhumas, que fique perfeitinho, tanto por dentro como por fora. E para que isso aconteça, basta 1,5 cm de diferença. É toda a diferença que é necessária para se fazer um trabalho limpinho, que é este. Depois de alfinetar, nós vamos costurar só o centro aqui. Vamos colocar um alfinete a agarrar as peças, assim a 2 cm da extremidade, aqui, 2 cm. Não costuramos estes 2 cm e aqui também não costuramos estes 2 cm.
Quem diz 2 e meio, porque depois vão ser costurados. Agora é que não vão ser costurados. Eu vou costurar só esta parte. Daqui para aqui. Daqui remato, inicio a costura e volto a rematar. Eu gosto de passar aqui uma vez ou duas em cima do fecho. É também nesta etapa para as meninas que querem fazer um saco maior e queiram pôr uma presilha para, eu vou mostrar já o saco maior, que queiram pôr uma presilha para depois colocar uma alça de ombro, é também nesta etapa que teriam que colocar aqui no meio desta sanduíche esta presilha com a respectiva argolinha, porque esta presilha tem que ser costurada junto com estas partes, que são estas que nós estamos aqui a tratar agora. Portanto, se vão fazer um saco maior ou se querem pôr uma alça de ombro, então vão ter que fazer uma pequenina presilha para depois suportar a alça, e essa presilha é colocada agora, nesta etapa. Já mostro depois o saco. Portanto, vamos costurar aqui os centros de um lado e fazer a mesma coisa do outro. Ah, Sandra, mas agora esta parte é muito mais curta que as outras. Claro, porque esta é a parte de cima do saco e esta é aquela que dá toda a volta o saco. Portanto, eu vou aproximar, faz aqui um arco, não faz mal, vou aproximar esta desta e esta desta. Vamos outra vez fazer aquela sanduichinha, voltar a colocar os alfinetes e costurar. 2 centímetros e meio da extremidade. Coloquem um alfinete para não se perderem e para não estarem entusiasmadas e costurar tudo o resto. Não, coloquem assim um alfinetinho e assim já sabem, chegam ao alfinete, param. Assim. Vão costurar entre alfinetes, daqui para aqui. Esta etapa, vamos já ver como é que é. Agora, vamos já preparar outra. O bolso. Temos que passar o molde da pala do bolso, depois juntar direito com direito dos tecidos da pala e vamos costurar. Vamos deixar uma abertura aqui em cima. Esta é a parte que faz o biquinho e esta é aquela parte de cima. É aqui que vamos deixar uma abertura para se poder virar a pala. Tudo costurado por cima do risco, depois vai ser recortado com a tesoura de zigue-zague, aquela nossa amiga, e mais tarde, antes de fecharmos aqui a pala e costurarmos, vamos precisar ter aí uma molinha de ímã, ou se quiserem depois aplicar uma molinha para costurar, também o podem fazer. Pronto, a pala. A mesma coisa com o bolso. Direito com direito, dos tecidos que compõem o bolso e o forro do bolso, direito com direito, passam o molde e costuram em cima do risco. Vai ter uma abertura? Claro que sim, nós precisamos de virar o bolso. Onde? Aqui, também no topo do bolso, deixam assim uns 5 cm em aberto. Tudo costuradinho por cima do risco. Já lá vamos também. Pronto para a costura. As nossas precintas que vão estar decoradas também vão ser aplicadas com o quê? Ou com um ponto reto, depois de terem vincado as tiras de tecido cuja medida está aí no vosso papelinho, vocês vincam o tal 1 cm de cada lado, fazem esta faixazinha, colocam ao meio da vossa precinta e vão fazer aqui um ponto. Eu daqui a pouco posso até fazer aqui o meu ponto caseado, porque a minha máquina tem. Se a vossa máquina não tem aquele pontinho caseado, podem fazer um pontinho à beirinha, também não fica feio. Ou qualquer ponto decorativo que apanhe as duas partes. Se apanhar as duas partes, vai ficar perfeito. Vocês fazem isto numa e noutra alça para ficar perfeito. Todas estas etapas têm que ser concluídas antes de iniciarmos a montagem aqui desta peça do nosso saco. Mas agora vamos costurar esta peça, que esta sim tem aqui um truque. Vamos lá. O bolso eu acho que é fácil, vocês já sabem, não tem segredo, é só costurar mesmo por cima do risco. E agora eu vou costurar aqui do lado da manta, já sabem. Façam-no devagarinho porque tem uma grossura assim
substancial e vocês têm um fecho, portanto não queremos partir agulhas, portanto façam esta etapa, quando chegar perto do fecho, façam esta etapa devagarinho para não partirem e vamos lá. Agora eu quero a vossa atenção. Costurei aqui entre alfinetes e o que é que me sobra? Sobra estas partes todas que não estão costuradas, separadas. O que é que eu preciso costurar agora? Preciso de unir a parte exterior do meu saco com a parte do fecho do meu saco, esta com esta. Vou dar continuidade a esta costura e pegar nas duas partes de forro e dar continuidade também à costura. Ou seja, elas vão estar todas costuradas, mas separadas individualmente. Portanto, pego nesta, reparem, esta, que é o fundo do meu saco, está aqui aberta, com esta, que é aquela que tem o fecho, parte exterior. Uno e agora vou aqui continuar a costura que iniciei há pouquinho. E depois, forro, a mesma coisa, vou unir forro com forro e vou continuar esta costura. Vou fazer isto todas estas vezes, daqui, daqui e do outro lado, a mesma coisa. Temos que repetir isto 4 vezes, todas as pecinhas individuais. Eu vou fazer só uma para vocês verem. Já está. Costurado, costurado, costurado e costurado. Vamos fazer exatamente a mesma coisa daqui e agora voltamos já para a próxima parte. Uma vez tudo costurado e recortado com a tesoura do zigue-zague, se não tem tesoura do zigue-zague, por favor, sempre que há um redondo, façam um picotado com a tesoura normal sem ir à costura. Portanto, eu cortei aqui com a tesourinha de zigue-zague, não vai ser necessário. Vamos virar para o direito e vamos passar a ferro estas pecinhas. Têm que ser passadas a ferro para ficar bonitinhas. A mesma coisa com o bolso. Então as nossas pecinhas, já voltei aqui a pala, vou voltar o bolso. Deixem eu relembrar uma coisa importante, sempre que há redondos, não se esqueçam, têm que o fazer com a tesoura de zigue-zague. Se não têm a tesoura de zigue-zague, façam com a vossa tesoura normal uns pequeninos picotados, principalmente nos redondos. Sempre que houver um redondo, façam um pequenino picotado, que não vá à costura, não cortem a costura, mas para que os redondinhos fiquem mais perfeitinhos, está bem? Se tiverem a tesoura do zigue-zague, o trabalho já está tudo feito. Pronto, vamos voltar para o direito, eu já voltei aqui, vou só dar um jeitinho aqui nos redondinhos com o nosso moldeador de costuras e nos cantinhos. E agora, as meninas que vão aplicar fecho de ímã, aqueles fechinhos de ímã pequeninos, é agora que eu tenho que fazer, porque é agora que esta peça está aberta, portanto aproveitam e colocam já a vossa molinha
aqui na pala do vosso bolso. Eu aconselho, se vão colocar aquelas pecinhas de ímã, aconselho a que façam um reforçozinho com um quadradinho de manta para reforçar lá dentro o fecho, para não ficar logo com aquelas patilhas encostadas ao tecido. Reforcem com um bocadinho de manta que vai ficar bem mais resistente. Eu neste depois apresento ali um que já tem a mola aplicada, não é necessária esta etapa aqui para o vídeo não ficar muito grandinho. Portanto, passado a ferro, deixem estar a abertura, não a fechem, coloquem a manta, passem a ferro e fica prontinho a aplicar no nosso saco. Aqui o bolso, a mesma coisa, vão virá-lo para o direito, vão passá-lo a ferro e vai ficar prontinho também a aplicar no saco. É importante passar estas peças a ferro, até para ficar a ser mais fácil a aplicação na bolsa, no saco, está bem? Vou passar, virar aqui, neste caso não vou passar, não é? Que é para não estar a levantar, certinho. Porquê que é tão importante aqui passar a ferro? Porque vamos costurar o bolso aqui, bem à beirinha, portanto convém esta separação das duas costuras estar bem vincadinha e bem certinha, para ser mais fácil depois. Onde nós é que vamos aplicar? Onde é que vamos aplicar o nosso bolso? Vamos achar o meio, e aproveitamos para fazer isto nas duas partes, na parte da frente, que é a que vai levar o bolso, e na parte de trás, vamos dobrar assim a nossa frente exterior do saco e vamos dar aqui um picotezinho ligeiro só para marcar o meio. A mesma coisa vou fazer em baixo, porque não vai ser preciso agora, mas vai ser preciso mais tarde. Também um picotezinho, não cortem muito. Vamos colocar. Eu já sei qual é o meio aqui do meu saco, portanto eu vou colocar a cerca de 3-4 centímetros o meio do meu bolso. Eu vou marcar aqui o meio do bolso, que depois de estar passadinho a ferro é bem mais fácil. Este é o meio do meu bolso e eu vou aqui meio com meio, o meio do saco com o meio do bolso, e eu vou centrar aqui o meu bolsinho. Vou alfinetar. Desculpem, não esqueçam, falei da bolinha aqui deste lado e não falei da molinha deste lado. Não esqueçam que aqui tem que colocar também, se não querem ver o avesso da molinha do dentro do bolso, têm que a colocar antes. Se não se importam de ver o avesso da molinha por dentro do bolso, então aí podem já fechar o vosso bolso. Fecham aqui, vincam, não é? Fecham e passam aqui uma costurinha, uma ou duas, se quiserem podem dar um efeitinho. Aquelas meninas que gostam de aplicar um pontinho decorativo podem o fazer aqui, se quiserem, mas têm que fechar o bolso antes de o aplicar. O bolso está fechado, com mola ou sem mola, vamos encontrar o meio do bolso com o meio do saco e ele fica a cerca de 3-4 centímetros. Eu gosto a 3, ficou bom no meu saco. Se querem o bolso mais alto, podem colocar a 4 centímetros. 3 centímetros, vamos alfinetar e vamos aplicar o bolsinho. Não vou aplicar aqui, porque julgo que não é necessário, vocês não precisam. Onde é que nós vamos costurar? Bem à beirinha, sempre em redor, a fazer este U. Bem à beirinha, um pontinho bem à beirinha. Pronto, esta parte fica feita. Depois, aqui a nossa pala, a mesma coisa, cerca de meio centímetro, sensivelmente, meio centímetro aqui do bolso, do início do nosso bolso. Alfinetam, acertam e a costura que passam é aquela costura que fecha de imediato o bolso. Portanto, vocês têm que levar isto primeiro. Perdão. Tem que levar isto primeiro ao ferro, vincar aqui a abertura. Para aquelas meninas mais perfeccionistas, se quiserem, podem fazer um alinhavo aqui nesta abertura para ter a certeza que quando costurarem aqui ao saco sai uma costurinha reta e
fica realmente fechado à abertura da pala do vosso bolso. E ele vai ser costurado só com uma costura. Rematam no início, rematam no final e não coloquem mais costura, porque é o suficiente para depois o bolsinho virar para baixo e ficar bonitinho, sem ficar muito vincado. Não queremos que fique muito vincado. Também, se quiserem, e antes de colocar a pala, se gostarem, eu num saco fiz, no outro saco não fiz, mas se quiserem, antes de colocar a pala, passar um pespontinho à beirinha toda aqui na pala, também o podem fazer, também fica. Eu vou mostrar o exemplo com ou sem desponto para vocês verem. Fica bem das duas maneiras, é uma questão de gosto também. Pronto, bolsinho aplicado. Eu vou só aqui, depois vou passar ali para outra peça que já tem o bolso aplicado, para vocês verem. Vai ser costurado assim, só uma costurinha. Aqui a parte das alças, a mesma coisa. A parte das alças, imaginem que estamos a trabalhar, esqueçam, o bolso já está aplicado, é na outra parte. Vamos tirá-lo daqui e vamos aplicar as alças. Temos o meio e eu quero a minha alça a 5 cm do meio. Portanto, eu vou medir, não tenho aqui a fita, mas já está aqui marcado com a caneta que eu já marquei os 5 cm. Aqui a mesma coisa, os 5 cm. E eu quero a alça com 10 cm de intervalo, portanto é dos 5 para fora que eu vou colocar aqui. E aconselho a dar já um pespontinho à beirinha para segurar a precinta aqui ao saco. Ele vai ser costurado depois, mas se nós dermos um pespontinho, garantimos que elas ficam direitinhas. Estão a perceber? Achei o meio do meu saco, medi 5 cm para um lado, 5 cm para o outro e as precintas vão ficar dos 5 cm para fora, não é dos 5 cm para dentro, ou seja, vou ficar com um intervalo de 10 cm entre precintas. Vamos fazer isto nesta parte e na parte que tem o bolso aplicado. E eu volto já com essas coisinhas todas feitas. Temos o nosso bolso aplicado. Como vocês podem reparar aqui pela câmera de cima, é um pontinho à beirinha, bem à beirinha, e a pala a mesma coisa. É logo a seguir ao bolso, uma única costura e fecham. Eu queria referir há bocadinho os fechos, que é muito importante fazermos um reforço com a manta. Eu estou a falar no reforço que vai ser feito aqui. Estes até são muito giros. É uns fechos em forma de coração, fica lindo. E então o reforço que eu estava a referir é aqui, nestas patilhas, nestas pequeninas patilhas. Se cortarmos um quadradinho de manta e colocarmos, encaixarmos aqui e só depois é que se coloca aquela anilha, aquela pecinha, para depois virar as patilhas, vai ficar bem mais resistente do que ele estar diretamente aplicado no tecido de algodão. Fragiliza, com abrir e fechar, fragiliza um bocadinho. Portanto, não se esqueçam, ponham nos fechinhos sempre um quadradinho de manta. Vão ver que vão durar muito mais, não vão estragar nada o tecido. Pronto, fechinho aplicado. Para aquelas meninas que gostam de um ou outro pormenor, é agora também que podem colocar aqui ou uma rendinha de lado ou a vossa etiqueta, se a tiverem. Eu aqui vou colocar 2 gregas, já passei um pontinho à beirinha só para segurar, para depois elas não ficarem tortas. As alças já estão as duas com um pontinho de segurança, esta e esta. E a etapa seguinte agora é achar os meios disto tudo. Ou seja, eu já achei o meio desta para colocar a alça e os bolsos. No bolso nós achamos o meio, portanto eu até vou marcar um alfinete com um alfinete os meios para ser mais visível para vocês aquilo que eu estou a fazer. Eu vou aqui assinalar todos os meios desta, desta e desta. Depois vou pegar na minha faixa que tem o fecho e o fundo do meu saco para começarmos a montagem. É aqui que vai ser preciso aquele mundaréu de alfinetes. É muitos alfinetes. Mas antes de começarmos a montar, também eu preciso que achem o meio desta peça aqui, da peça do fecho, ou seja, vocês vão unir aqui esta extremidade com esta, unir aqui
e achar aqui o meio de um lado e do outro, fazer a mesma coisa aqui e fazer a mesma coisa aqui no forro. O forro é separado. Nós agora vamos montar o saco, mas faz de conta que vamos costurar 2 sacos à parte. Numa primeira fase vamos costurar os tecidos exteriores e numa segunda fase vamos costurar os tecidos interiores do saco. Portanto, tudo o que eu unir agora tenho que ter a certeza que só estou a agarrar o tecido exterior. Vamos lá. Qualquer parte. Meio com meio. Sigam-me. Tenho aqui o meio. Eu vou colocar aqui e vou começar a alfinetar. Estou na parte que tem o fecho. Portanto, se eu só estou a costurar tecidos exteriores, eu não vou agarrar aqui o forro do meu fecho. Estas duas partes vão estar separadas destas costuras. Nada de incluir o forro aqui na costura. Eu só vou agarrar manta com manta. É mais fácil assim. Se vocês estão a unir e a alfinetar manta de um lado e manta do outro, estão a fazer certo. Se estão a alfinetar manta de um lado e tecido do outro, alguma coisa está mal, estão a agarrar o forro e eu não quero que agarrem o forro. Este processo podem no ter que repetir mais do que uma vez. Atenção, nem sempre bate tudo certinho, apesar destas medidas que eu vos dei aqui estarem já testadas várias vezes. Já as testamos várias vezes e bateram certinho. Mas às vezes há meninas que têm umas costurinhas diferentes das outras e pode acontecer não bater certo. Mas eu acho que vai dar certo. Alfinetar tudo e voltamos já. Ambas as partes estão alfinetadas. Eu avisei, era muitos alfinetes. Então, o que conta é os meiozinhos estarem certos. Se este meiozinho estiver certo e este aqui, certo de ambas as partes, à partida não vai sobrar nada e vai ser fácil alfinetar toda esta peça, de um lado e do outro. Não se esqueçam, nesta parte, de retificar que não agarraram em lado nenhum forro. O meu fundo do saco está aqui de forro e aqui o feixinho também está aqui e não está nada agarrado. Como vocês veem, está todo separado da peça inicial. Vamos passar para a máquina, que vai ser ali, com a ajuda da Fortunata, que ela vai costurar esta parte toda em redor com a medida do calcador. Porque aqui a minha mesa das filmagens não dá muita estabilidade para costurar tudo isto. Pronto, tudo isto vai ser costurado com a medida do calcador, pontinho miudinho, porque é um saco, porque vai ter peso, porque precisamos que o ponto seja pequenino, não é um ponto largo nem um ponto grande. Entretanto, antes de costurarmos isto, eu sei que há muitas meninas que me estão a questionar como é que ampliam, como é que se amplia estes moldes, como é que se faz um saco maior. Eu fiz aqui um saco maior, não aumentei muito. Aumentei só o suficiente que eu quis para mim e é assim, é esta a medida que geralmente eu uso, mas vocês podem ampliar as vezes que quiserem. Eu ampliei de forma simples aqui em casa, não foi preciso fotocópias nem percentagens de ampliação, vou já explicar como é. Aquilo que eu vos queria também dizer é que vocês podem sempre, como eu sempre digo, incrementar um bocadinho de vocês em cada projeto. Neste caso, coloquei uma rendinha junto aqui com o pesponto do fecho, aproveitei para fazer o pesponto e ao mesmo tempo costurar uma rendinha, ficou logo assim um miminho extra. E no meu saco eu decidi aplicar uma faixa na parte de trás que me permite colocar o meu saco na estrutura do trolley de viagem, porque assim
não cai e não andamos com sacos de um lado, sacos do outro. Portanto, esta faixa entra dentro do trolley e o saco fica em cima da minha mala de viagem certinho e levo com uma só mão as duas peças. É um extra que vocês podem colocar. Assim como podem colocar bolsinhos interiores. Imaginem que o efeito do vosso saco é uma mala de maternidade. Vão fazer muitas divisões no vosso forro. O meu não vai ter divisões porque eu não vou utilizar as divisões neste tamanho, num saco pequeno. Mas se vocês quiserem, é antes de se fechar o saco na parte do forro que vocês vão ter que colocar os bolsinhos que vocês pretendem e que precisam no vosso projeto. Aqui no meu caso eu fiz igual ao pequeno, a única coisa que eu acrescentei mesmo foi a rendinha no fecho e aqui esta faixa para o trolley. Então, Sandra, como é que ampliaste? Então, foi muito simples e é de uma forma, um truque bem simples para aquelas meninas que às vezes não conseguem ir a uma gráfica, a uma casa de fotocópias, seja lá quem for que vos tira as fotocópias e que amplia. É muito fácil. Uma folha grande, eu, neste caso vou ter aqui uma folha, eu vou pedir para ligarem a câmera de cima, vou ter aqui uma folha normal pequenina e o vosso molde. Então, imaginem que isto é uma folha grande de papel, isto é o vosso molde inteiro, que no meu caso é mesmo o meu molde inteiro. Eu quero um saco maior. Quanto maior? Vou por etapas. Se não tenho que me dirigir à casa para ampliar com uma percentagem, eu vou por etapas. Eu vou juntar 3 canetas, 3. Vou unir com fita cola as 3. E agora, fácil, eu vou passar o meu molde aqui assim. Não pus as 3 canetas à mesma medida. Temos que pôr à mesma medida, assim. Juntar as 3 aqui. E agora sim é que eu coloco a fita cola para elas todas estarem juntinho à mesa. Pronto. 3 canetas. Só aqui já vou ampliar o meu molde a esta medida. Eu vou chegar aqui e vou riscar todo em redor. E vai dar, por certo, a caneta não está a riscar, mas esqueçam. Reparem. Vai dar por certo esta medida. A mesma coisa eu posso fazer no bolso. A mesma coisa eu posso fazer na pala do bolso. Fico logo com os três moldes essenciais para este projeto ampliados da mesma forma. Todos com o mesmo tamanho. Então, e depois e as outras medidas? As medidas das barras do fecho e as medidas do fundo do saco. Então, é fácil. Imaginem, para se achar essas medidas, vocês vão ter que definir qual é a abertura do vosso saco. Eu quero uma abertura com 45 cm, um fecho de 45 cm. Imaginem, acham o meio, fazem aqui a divisão dos 45 cm e marcam aqui e aqui. Já sabem que o vosso fundo vai ter que ter a medida que contorna tudo isto. Portanto, vão medir do sítio onde querem que termine o fecho, a vossa lateral, o vosso fundo, até novamente onde termina o fecho, onde o fecho vai agarrar. A mesma coisa para saber a medida das barras do fecho. Vão medir onde termina a vossa lateral, medem até aqui. Vão ter que acrescentar a essa medida 1 cm de cada lado, que é o centímetro da costura. Ou seja, imaginem que aqui dá-me 40 cm. Então eu vou cortar uma faixa com 42. Aqui dá-me 30 cm. Vou cortar as faixas para o fecho com 32 cm, porque eu preciso de 1 cm de cada lado para unir as peças. Percebido? Fácil, é a maneira mais fácil e mais prática de em casa conseguirmos ampliar os nossos moldes com estas 3 canetinhas. Depois, se ainda quisessem maior, o que é possível, recortavam este molde que acabaram de fazer e voltavam a ampliar novamente por este molde. E isso iria fazer com que as peças ficassem por igual, um aumento por igual, todas elas. O bolso, a pala do bolso
e a frente e a parte de trás do vosso saco. Este é o meu truque. Se não, vão à casinha das fotocópias e mandam ampliar as vezes que quiserem até chegar ao tamanho certinho. Depois do tamanho certinho de todas as peças, é fazer o tal cálculo. Onde é que querem o fecho, medir, e é isso. A largura do vosso saco também tem a ver com aquilo que vocês precisam, mais largo, menos largo, ok? Eu acho que é fácil e que vocês perceberam. Pronto, eu vou aqui despedir desta parte aqui, vou ali para a máquina para costurarmos as duas partes, para depois repetirmos exatamente o mesmo processo de alfinetar tudo com as duas partes de forro, sendo que esta não se costura tudo e vai-se deixar uma pequenina abertura, tá? Vamos à costura. A parte exterior está toda costurada, tudo costuradinho. Vamos fazer exatamente a mesma coisa com o forro. Acabei de o alfinetar, está tudo alfinetado. Temos que ter atenção que para o forro vai ter que existir uma abertura, porque senão não viramos o nosso saco para o lado direito. Portanto, depois de todo alfinetado, no fundo do vosso forro, aqui, vocês vão deixar assim uma abertura com cerca de, sei lá, 10 cm, mais ou menos, o suficiente para que se consiga virar a peça, porque depois fechamos com um pontinho invisível ou mesmo à máquina. Aqui eu estou a alinhavar, a alfinetar tudo, já sabem, quanto mais alfinetes, melhor. Não se esqueçam que o truque para saber se está tudo certo é que só veem o avesso dos tecidos. Se estão a ver algum direito do forro, então alfinetaram alguma coisa mal e vão ter que refazer. Portanto, tudo o que está aqui é avesso de forro. Eu só vejo avesso. As partes do fecho, com as laterais, todinhas alinhavadas. Todinhas alinhavadas. Eu a dar com a alinhavada. Eu queria alinhavar, dava ainda mais trabalho. Não, todinhas alfinetadas. Pronto, temos aqui uma aberturazinha. É suficiente, já sei que vou começar a costurar aqui, deixo a abertura no centro. Vamos outra vez para a máquina, a minha colega Fortunata vai me ajudar, vai costurar isto tudo e eu volto para virarmos para o direito e vermos o nosso saco. Até já! Já está tudo costurado. Vamos à parte da limpeza destas linhas todas. Vamos tentar limpar o nosso trabalho o máximo possível. Já sabem que há aqui muitas linhas. Fica no avesso. Está bem, eu sei que fica, mas vamos tirá-las. Fica mais bonito se ficar tudo aparadinho. Pronto, temos aqui uma abertura. Aqui no forro. E é por aqui que vamos aqui virar tudo isto. E ver se ficou bem feito. Ai, agora é que é a parte divertida da costura. É saber se está tudo certinho. Vamos ver. Sem medos, vamos tentando tirar tudo cá para fora. Depois passa-se a ferro. Nada de fotografar as peças todas amarfanhadas, que fica feio. Toca a fazer tudo bonitinho.
Eu depois já vos vou dizer aqui então o tal exemplo, o exemplo que eu dei do bolso, da pala do bolso com pesponto e sem pesponto, para vocês verem a diferença, que é possível fazer das duas maneiras. Está tão bonitinha esta versão também, fica tão linda. Já sabem que agora o passar a ferro é o que vai dar estrutura aqui, vincar estas partes todas e ficar estas partes todas bonitinhas. Vamos aqui tirar as linhas que sobram. Tcharam! Temos outra versão de saquinho, também ficou fofa. Então deixem eu mostrar. Nesta temos o pesponto, eu vou utilizar a câmera de cima. Nesta temos aqui o pespontinho feito em redor do bolso, que eu disse que era possível fazer, que há meninas que gostam assim. E nesta está mais redondinho, mais gordinho. Porquê? Porque eu não dei o pesponto, fica bonito na mesma. Aqui o que é que se tem que ter cuidado? Se não é para dar o pesponto, então vamos utilizar o mesmo tecido de um lado e do outro, que é para não ficar aqui muito feio a ver-se um bocadinho do forro do bolso. Portanto, não usei o mesmo tecido e não dei o pesponto, neste caso. Aqui usei um tecido também igual, aqui usei um tecido diferente, 1000 maneiras de fazer isto, mas dei o pesponto num e no outro. Pronto, está aqui o nosso saquinho pronto. Agora é só fechar então o nosso forro com um pontinho invisível ou à máquina, se quiserem. E o que é que acontece? Temos um saco completamente perfeitinho de um lado e do outro. Não é o caso, eu não vou utilizar este saco como um saco reversível, porque não tem dois cursores no fecho, o fecho não é apropriado, mas de qualquer forma aqui está certinho. Não há costuras visíveis, não há fitas de viés que se teve que aplicar, nada disso. E o truque foi aquele tal 2 cm que deixamos para costurar naquelas barras que fizemos há uns minutos atrás. Portanto, toca a fazer sacos, se faz favor, a ampliar os moldes, fazer de todos os tamanhos. Façam um necessaire a fazer conjunto, vai ficar lindo, uma bolsinha simples a fazer conjunto. Se quiserem colocar então aqui a faixa, deixa eu tirar aqui. Se quiserem tirar aqui, colocar a faixa para colocar no trolley, também fica bom, também fica útil, também é fácil. É só fazer uma faixa e costurá-la à parte de trás do vosso saco antes de o unir todo. Se quiserem aplicar rendinhas, também fica um charme, fica fofinho, fica bonito. Fazer bolsos, aquilo que vocês quiserem, como quiserem, nas cores que quiserem. O que importa é costurar e ser feliz, vocês sabem isso. Portanto, toca a fazer sacos, toca a seguir as sugestões, tirar esses tecidinhos das caixas, que eu sei que estão aí nessas caixas. Portanto, toca a tirar os tecidinhos das caixas e fazer coisas bonitas. Nós voltamos para um próximo vídeo, uma próxima sugestão, uma próxima box. Tá bom? Beijinhos, fiquem bem!